เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos novamente de Love by Chance 2, né, gente? Vocês me pediram muito, então eu estou aqui para atender o pedido de vocês. Aqui está o vídeo que vocês querem sobre a Peach, ok? Então já vai deixando o seu like aí, que vocês pediram muito esse vídeo, então eu conto muito com o apoio de vocês. Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de BL e se inscreve no canal se você não é inscrito, ok? Vem muito conteúdo bacana para vocês aí. Maravilha? Bom, gente, antes de eu começar esse vídeo, eu tenho alguns avisos para dar. O primeiro aviso, gente, é que vai ser um resumo do que aconteceu com eles na primeira temporada, né? É como eu fiz com o Tinkan. Aliás, se você não viu o vídeo do Tinkan, é só clicar no izinho que tá aparecendo aqui em cima pra você agora, ok? Lembrando que esse é o terceiro vídeo que eu faço dos casais de Love by Chance, faltando apenas um, que é o Tum e o Tar, que eu pretendo lançar o vídeo deles pra vocês daqui 2 semanas ou talvez na semana que vem. Depende aí, gente, porque explicando pra vocês rapidinho, eu estou em processo de mudança, eu irei mudar de casa, né? Inclusive já tô quase mudando, então tá até uma bagunça aqui e tal, e por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês também, que eu não quero deixar vocês sem conteúdo, né? Eu não sei quanto tempo vai demorar pra instalar a internet na minha casa nova. Toda a questão também, gente, de organizar o quarto pra poder fazer as coisas, pra poder gravar pra vocês direitinho. Eu tô muito ocupado, gente, eu tô tendo aula quase o dia inteiro, eu tô tendo que estudar basicamente o dia inteiro. Então assim, eu tô gravando os vídeos à noite, e se o meu olho estiver um pouco fechado, eu não estiver tão animado assim, eu peço desculpa pra você, gente, mas realmente o corpo não aguenta. Eu tô muito cansado, mas eu nunca vou deixar vocês na mão, meus amores. Eu amo o que eu faço, ok? Então, mesmo cansado, estou aqui gravando o vídeo que vocês me pediram, ok? Muita gente me pediu esse vídeo, por isso que eu tô aqui fazendo ele pra vocês. Maravilha? Eu corri e terminei o roteiro, então né, que eu já tinha começado. Então, eu realmente espero que vocês gostem. Mas então, gente, outra coisa também que eu quero comentar com vocês é que, como eu falei pra vocês no meu vídeo, o Porquê o Sente não vai estar em Love by Chance 2, que você pode conferir clicando no izinho aqui em cima, eu vou contar pra vocês o que aconteceu com a Peach na novel depois que a série terminou. Ou seja, eu vou contar o que ia acontecer depois. Mas o que eu contar aqui provavelmente não vai acontecer na série, porque a gente não vai ter o Sente. O Sente não vai participar de Love by Chance 2. Isso aí já tá confirmado. Então eu ainda não sei o que eles vão fazer com a Eu tenho algumas coisas na minha cabeça aqui que eu irei falar pra vocês no final do vídeo, maravilha? Então, vamos fazer aqui primeiro o resumo igual. Então a história do casal Ae e Peach se inicia assim, gente. O Ae, ele é um garoto pobre que vem de uma família muito humilde, né? Ele tem bolsa ali na faculdade de engenharia, e o Ae é uma pessoa que nunca se aproximou romanticamente de alguém, né? E aí, ele também não tem muita autoestima em relação à aparência dele, né? Várias vezes na novel e até algumas vezes na série aí, o Ae, ele fala pro Peach que ele não é tão bonito pra ficar com o Peach, né? O Ae tem isso também, gente. E lembrando que o Ae é interpretado pelo Percy, né? E o Peach é interpretado pelo meu bebezinho, né? Meu favorito, que é o Sente, né, gente? E aí o Peach, né, falando dele aqui, ele é um garoto rico e ele esconde que ele é gay, né? Inclusive o Peach tá atravessando ali a rua, né? E o Ae vem de bicicleta e atropela ele. E aí é o que, Kennedy? É o destino unir nesses dois, entendeu? Porque é o casal maravilhoso que é o Ae e Peach, gente. Eu amo esses dois. Aí eles são, nossa, eles são muito incríveis. Mas aí, gente, o que acontece? É que o Peach, ele já começa a sentir alguma coisa pelo Ae, porque o Ae cuida tão bem dele, sabe? O Ae se mostra tão preocupado com ele ali. O Ae não percebe de primeiro momento a química que eles têm, né? A tensão que aconteceu ali entre eles, né, gente? Porque o jeito que eles se olham é fenomenal, gente. O Percy e o Sente, eles têm muita química, gente, muita química mesmo. E aí, o que acontece é que o Ae leva o Peach ali para o hospital, né? E aí, ele todo preocupadinho ali, ele acaba tendo que voltar para a faculdade e ele deixa um bilhetinho ali, tanto que ele até chama o Peach de Aikonshai, né? Que é como se ele falasse pro Peach como se fosse um jovem mestre, sabe? No sentido assim, o Peach é muito rico, entendeu? E aí, gente, acontece que o Ae, ele começa a se aproximar do Peach, mas por questão de proteção, sabe? Ele quer proteger o Peach, porque o Peach tem uma pessoa ali que fica chantageando ele, que é o Trump, né, gente? Eu acho que jamais alguém iria esquecer aquela cena memorável do Trump tentando machucar o Peach e o Ae já tacando a mochila dele, né, gente? E aí, o Ae, ele começa a cuidar do Peach. Ele vê no Peach ali uma pessoa que precisa de proteção e, ao mesmo tempo, ele já não consegue se separar do Peach, sabe? Tem 3 palavras que definem bem o relacionamento de Ae e Peach na hora que ele tá no inicinho ali, que é dúvida,
atração e problemas, né? A dúvida é porque o Pete conta pro Ae que ele é gay, ele achou que o Ae ia se afastar dele, mas o Ae, tipo, pra o Ae tá, tipo, tudo bem mesmo. E aí o Ae continua sendo carinhoso com ele, o Ae continua tendo algumas atitudes com o Pete que faz o coração do Pete disparar demais. E tem toda a questão ali do como que o Ae é cuidadoso com ele, sabe? Como que o Ae é preocupado com ele. E o Pete se apaixonou, e ele se apaixonou assim, ó. Foi muito rápido o nível de paixão do Pete, né? E aí, gente, como eu falei pra vocês, o Ae nunca se aproximou romanticamente de uma pessoa. Então o Ae também é uma pessoa que não tem muita maldade, sabe? Então ele também é uma pessoa muito sincera, né? Então ele acaba falando algumas coisas ali. Tem aquela cena incrível na série, né? Quando eles já estão próximos e tal, que o Ae fala que ele acha que ele gosta do Pete, e aí o Pete, tipo, fica confuso, e o Ae fala que ele acha que o Pete gosta dele também, e aí tem aquela cena memorável, onde os dois vão se virar e os lábios acabam encostando mesmo, e aí depois os dois se beijam, né, e aí o Ae pede pra beijar o Pete novamente, e em relação à dúvida, gente, ela é mais por causa do Pete, porque mesmo depois que ele se assume gay pra mãe dele, e a mãe dele aceita, né, inclusive a mãe do Pete é uma rainha fenomenal, gente. Tornando aqui, gente, em relação à dúvida, é o próprio Pete, porque ele acha que o Ae é hétero e que o Ae, digamos que não ia corresponder aos sentimentos dele. Ele tem muita dificuldade em acreditar que o Ae realmente gosta dele, que o Ae quer ficar com ele. O Pete, na verdade, eu acho que é mais um problema mesmo em relação à confiança, sabe? O Pete foi muito machucado pelas pessoas que tentou muito se aproximar dele, né? No caso aí o Trump é um ótimo exemplo, então acho que o Pete tem problema ali, mas aos poucos o Ae consegue quebrar essa barreira que tá no coração do Pete, e ele mostra pro Pete que ele realmente quer o Pete, que ele gosta dele, que ele quer namorar com ele. E aí eles se aproximam ainda mais, né? Tem várias cenas fofas ali entre eles, tem aquela cena memorável onde o Tim, do casal Tim Kang, que eu comentei com vocês, ele fala pro Pete que o Ae não é digno dele, né, que se o Pete não prefere ficar com ele e tal, aí tipo, o Tim tá chegando super próximo, aí já empurra o Tim, já vira e fala que o Pete é dele, e aí ele pega o Pete e leva o Pete pro vestiário, e aí tem uma das cenas mais incríveis de Love by Chance, que é esse beijo no vestiário, a cena inclusive ganhou o Line Awards de melhor beijo, né, gente, pra vocês verem aí o como que o Sente e o Pert mandaram bem nessa cena aí do vestiário, né. Inclusive, na novel, nessa cena, eles não têm a primeira vez dele, como algumas pessoas pensam. Aqui, o Ae, ele faz um oral no Pete, né? É isso que ele faz aqui nessa cena, né? E aí a gente vai percebendo ali que o Pete, ele sente muita vergonha, sabe? Ele é muito tímido, tem isso. O Pete, na novel, ele é muito, muito tímido. Na série também, né? Mas assim, mais na novel, né? Então o Ae, ele vai tentando mostrar pro Pete que ele não tem que ser tímido pra ele, sabe? O Ae sempre com muita calma, paciência ali. O Ae é tudo consentido aqui, não teve um sexo nesse casal que não foi consentido, gente. É tudo consentido, entendeu? Te pede, então se o Pete pede pra ele ser mais agressivo, ele é mais agressivo. Se o Pete pede pra ele ir mais devagar, ele vai devagar, entendeu? Então aí ele sempre escuta ali o Pete, né? E aí, como vocês viram na série, ele pede pra namorar o Pete. Ele fala que ele não aguenta ver o Pete perto de outras pessoas tão próximos e que isso machuca ele. Então ele, tipo, literalmente fala que ele tem muitos ciúmes. E aí o Pete aceita namorar o Ae. E aqui eles começam a namorar. E aí o que acontece? Problemas. Os problemas começam a aparecer, né? E os problemas são muito relacionados aos ciúmes do Ae, mas também às próprias coisas que acontecem ali em volta deles, né? Uma das coisas é que o Ae começa a meio que iludir o Pete, né? A gente até vê essa cena na série aí do Pete reclamando que ele se preparou pro Ae, que o Ae começa ali a beijar ele e tal, mas o Ae não vai pro finalmente. O Pete quer que o Ae tenha a primeira vez deles. E aí o Ae fala com ele que ele não tava compreendendo muito bem, e ele até explica pro Pete que ele é uma pessoa meio lentinha. Então ele tem que falar as coisas com ele, sabe? Ele tem que ser honesto com ele ali pra ele poder entender. Porque o Ae fala, Pete, se você não me falar, eu não vou saber, entendeu? Eu não sou uma boa pessoa pra interpretar as outras, então você tem que ser honesto comigo. E isso é uma coisa que acontece muito na novel, sabe? Depois que o Ae conversa com o Pete, o diálogo entre eles cresce, eles começam a conversar muito mais. E aí, como vocês viram na série, eles têm a primeira vez dele, que é muito fofo, né? Em relação aos problemas que eu quero comentar com vocês, primeiro, os ciúmes do Ae, né? Porque tem aquela cena ali onde aparece a amiga de infância do Pete, que é a Deli, né? Que essa menina vai voltar daqui a pouco no vídeo, assim, já aviso pra vocês que vocês vão tomar ranço dela, tá? Não sei se vocês tomaram ranço dela na série, mas depois do que eu contar o que ela fez, vocês vão tomar ranço com força. Tornando aqui, o que aconteceu, Kennedy? Bom, a gente viu ali o Ae com muitos ciúmes do Pete, né? A gente viu isso na série, inclusive essa cena, os dois ali na cama, e a gente vê ali que um tava com ciúme do outro, né? E uma coisa que eu já quero deixar bem claro pra vocês é que o Ae é muito
ciumento, gente. Ele é muito, muito ciumento e isso vai causar alguns problemas que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. E o Pete também. O Pete não é extremamente ciumento. O Pete é ciumento um pouco abaixo do Ae, entendeu? Eu contei pra vocês que pra mim o Tim é ainda mais ciumento que o Ae. Se eu fosse colocar numa escala, gente, pra mim os ciúmes é assim, ó. Tum, Tim, Ae, Pete. Em relação a Love by Chance, entendeu? Só incluindo os 4, tá? E aqui eu não tô incluindo o Clau, o No, o Tarn, o Tai, porque assim, a lista é gigante, né, gente? A Mimi, praticamente todo o look dela é muito ciumento, né? Mas enfim. A cena da cama foi aquela cena incrível onde o Pete prepara um presente de aniversário pro Ae, que ele vai até a casa do Ae, conhece a família do Ae aceita perfeitamente o relacionamento deles, eles tratam o Pete muito bem, assim como a mãe do Pete aceita o Ae completamente, né, gente? Outra coisa, a gente encerrar aqui o resumo, tem aquela cena onde o Ae, ele fala pro Pete que ele não vai permitir o Pete viajar com ele, né? Os amigos dele marcam ali uma viagem na praia e o Pete queria muito ir com o Ae, porque ele não queria ficar longe dele. E aí o Ae não deixa o Pete ir, né? Ele fala pro Pete literalmente não. Ele fala que é porque ele não quer que o Pete fique perto dos amigos dele, principalmente um deles, que é o Sam. E o Sam, gente, ele tem a própria novel dele, sim, gente. Falei pra vocês que meme é meme verso, entendeu? Ela vai conectando tudo. E eu tô devendo vocês o vídeo do meme verso novamente, né, gente? Eu vou fazer, gente. Nossa, é tanta coisa pra fazer, mas eu vou fazer isso do meme verso o mais rápido possível, porque realmente vocês ficam muito confusos e muita gente me pergunta. Mas a novel do Sam, se eu não me engano, é a novel Test Love, ok? São 3 livros, inclusive. Pra vocês verem como que a Mimi, ela escreve, né? Se eu não... E o que acontece é que acontece o que vocês viram na série mesmo. O Ae e o Pete, eles brigam um momento, né? Porque o Pete acha um absurdo o Ae não querer que ele vá, né? Tem toda essa parte também do Pete achar que os ciúmes do Ae é infundado, né? Afinal de contas, ele meio que tá falando do amigo dele. Também o Pete já deixou claro que o Ae, tipo, é tudo pra ele, entendeu? Ele é a única pessoa que ele ama. Então, assim, o Pete já deixou várias vezes claro, mas mesmo assim, o Ae é muito ciumento, né? E o Ae acaba conseguindo fazer com que o Pete não vá. E aí aconteceu o que vocês viram na série mesmo. Ele vai sozinho, e aí ele tá ali na praia, ele fica sentindo falta do Pete, ele liga para o Pete, né? E aí ele fica conversando com o Pete ali. E aí acontece aquela cena romântica muito fofa do Pete pedindo o Ae pra cantar, né? E aí o Ae canta uma das trilhas sonoras da música. Aliás, gente, essa música é linda, viu? Recomendo muito vocês procurarem a tradução dela inteira, porque ela é muito linda mesmo. Eles estão conversando via celular, né? Mas o Pneu, ele filmou como se o Pete realmente estivesse ali do lado do Ae, né? Então tem ali toda essa cena fofa aí, do Ae olhando pra praia ali no mar. Na verdade, na novela ele fica pensando no Pete, né? Então tem isso também, né? O Ae, ele acaba se arrependendo um pouco de não ter deixado o Pete ir, né, gente? E com isso, a gente terminou a série. Ok, gente? Então, assim, eu acho que as 3 palavras, ela define bem esses dois, né? Que foi dúvida, atração e problemas, né, gente? E os problemas agora vão começar a aparecer com muita força, gente. Então, se você tava esperando só arco-íris, alegria e surto, o buraco é mais embaixo, meu amor, porque o choro vai vir, gente. Já tô adiantando pra vocês aqui, preparem o coração, gente. Preparem o coração, porque agora eu vou contar pra vocês tudo o que acontece na novel de Love by Chance depois dessa parte da praia. Então, vamos lá. E aí, Kennedy, o que aconteceu então? Bom, o Ae volta, né, e ele fica de boa com o Pete meio que entende o Ae, né, que o Ae vai explicando algumas coisas pra ele ali, e o Pete fala que, tipo, ok, já aconteceu, mas ele fala pro Ae que ele não precisa ser tão ciumento desse jeito, né, gente? E aqui a gente vai para uma parte da novel que é o seguinte: a primeira coisa é que o Ae e o Pete, né, a família deles já sabem que eles namoram, mas a família do Ae e do Pete sabe que os dois namoram, mas não é um namoro público, tipo, a universidade inteira não sabe, entendeu? Não é, por exemplo, igual o Sarawak e o Tiny, que, tipo, no caso de Togethers, né, que apareceu até em telão na universidade, entendeu? Não, Ae e Pete, eles são discretos, então, assim, na faculdade, muita gente não sabe que eles são namorados, né? E aí, gente, o que acontece é que o Pete, juntamente ao Pond, eles meio que fazem uma surpresa ali pro Ae, né? Que o Pete programou. O Pete escreve uma música pro Ae e depois o Pete canta essa música pro Ae, né? E antes disso ele envia um monte de bilhetinho de coração pro Ae. O Ae já começa a se sentir um pouco incomodado em relação ao que o Pete tá fazendo, né? Inclusive, isso até gera uma briga deles depois, isso que o Pete faz, né? O Ae fica um pouco incomodado, mas como eu contei pra você, gente, o Ae, ele dá o braço a torcer rapidinho.
vítima, né? Vê o Pete chateado, já corre atrás, entendeu? E aí o que acontece é que o Pete canta ali pra ele, né? E aí, tipo, todo mundo descobre em relação ao namoro deles e tal. Tem toda a questão ali da aliança também. Então, assim, é uma cena muito fofa, inclusive. O Ae, ele fica muito surpreso, mas ele fala que ele ficou muito feliz de ver como que o Pete realmente se importa muito com ele, de como que o Pete se ama muito como que o Pete ama muito ele, por causa da questão da música também, né? O Pete escreveu uma música e cantou pra ele, gente. É um capítulo muito fofo e aí, inclusive, o Kan tá presente durante esse momento, sabe? Que o Ae tá recebendo os presentes do Pete e tal. Então, assim, gente, é muito fofo. E aí, depois, quando os dois, eles se encontram, né? Acontece que o Ae, ele fica um pouquinho chateado em relação ao que o Pete fez. Eu acho que o Ae, ele não tava totalmente pronto pra assumir publicamente que ele namora o Pete, mas depois que aconteceu pra ele, ó, ok, entendeu? Tô assim, de boa. Ele beija ali o Pete, né? E os dois continuam sendo namorados que namoram, como sempre, né? E, gente, na próxima cena tá rolando ali um jogo, né? O Ae vai jogar e o Pete tá ali torcendo pra ele, né? E aí o que acontece é que o campo ele não tá muito favorável às condições climáticas, sabe? Tá muito quente. E onde o Pete sentou ali, bate muito sol. Então quando o Ae vê isso, ele já vai vindo com um protetor solar, já vai pegando um boné, vira pro Pete, já coloca o boné nele, entendeu? Fala assim, Pete, toma cuidado, entendeu? Aí isso, ele trata o Pete como se o Pete fosse uma pessoa muito, muito frágil. Então todo momento ele tá cuidando do mozão dele, né, gente? Assim, de vez em quando é fofo, de vez em quando o Ae ele extrapola o nível, sabe, gente? É muito complicado isso. Mas essa parte aqui, eu achei super fofo. Ele simplesmente tá cuidando do namorado dele. Tá batendo muito sol, o sol tá muito forte. O Ae pega um boné e coloca nele, gente. E assim, eu dei um grito, mas dei um grito gigantesco nessa cena. Porque o Ae, na hora que ele vai fazer esse tipo de coisa, gente, ele é muito fofo e safado ao mesmo tempo. Então assim, gente, é uma combinação que assim, minha cabeça explode, entendeu? Gente, o Ae é... Ai, gente, eu amo esse homem, maravilhoso. E aí, o que acontece, Kennedy? Bom, começa ali o jogo e o Pete todo boiolinho ali pelo namorado dele, né? Não para de ficar olhando o Ae jogando ali, correndo e tal. O Pete também achando super sexy, inclusive. E outra coisa também, gente, é que antes do Ae começar a jogar, ele virou pro Pete e falou que vai trazer a taça pra ele, sabe? Que ele vai fazer gol pro Pete. E o que acontece, gente? O Ae faz muito gol pro Pete. Ele faz 2 gols em homenagem ao Pete e o Type faz o terceiro. Então esse jogo, eles ganham. Inclusive esse jogo é o que classifica eles e possibilita eles ter o jogo que eu contei pra vocês na novel de Shinkan, onde acontece todo o rolê do Tim e do Kan. Em relação a Ae Pete, esse jogo, né, ele não é relevante, tá? É mais um jogo ali onde o Ae vai torcer para o Pete fica sendo boiola por ele, né, gente? E assim, o Ae também fica todo boiolinha pelo Pete, né, gente? Que de vez em quando ele fica olhando na arquibancada pra ver o namorado dele, né, gente? Todo boiola. Ai, esses dois são tudo maravilhoso. E aí, gente, na próxima cena, o que acontece é que o Ae, ele tá se divertindo ali com os amigos dele e tal, né? O Pete, ele teve algumas coisas pra fazer da faculdade, ele não foi. E aí, o Ae tá ali, ele acaba bebendo além da conta. O Ae, ele fala que também ele sentiu muita falta do Pete nesse momento, né? O Ae tem isso, gente, ele não quer ficar longe do mozão dele, entendeu? Então ele acaba bebendo ali. E aí uma amiga do Ae, ela liga ali pro Pete e fala pro Pete que o Ae tá bêbado e o Pete vai buscar o Ae. Aí o Pete leva os dois ali para o apartamento do Pete. E aí o Pete leva o Ae ele para o apartamento dele, né? Ele começa ali a cuidar do Ae, né, gente? Imagina essa cena como que é uma cena fofa. O Pete pegando o Ae ali, colocando ele ali no sofá, cuidando dele ali, usando ali o paninho para poder limpar ali o suor do corpo dele e tal. E aí depois o Ae, ele começa a acordar, né? E quando ele desperta e vê o Pete super perto dele, o que o Ae faz, gente? Maldade, né, gente? O casal aqui também é o quê? É pura maldade, entendeu? O que eles vão fazer? A arte de namorar pelado, né, gente? Porque o que acontece? O Ae começa a seduzir o Pete. E ele nem precisa seduzir muito, não, gente. Aí faz assim o quê? Pega o Pete, segura ali, já aperta ele no peito, já começa a beijar com força. O Pete já tá assim, ó, opa! Já começa a tirar a camisa ali, entendeu? E o que eles fazem? Eles transam, né, gente? Inclusive, eles transam a noite inteira, inclusive. O Pete nem lembra que o Ae tá com álcool no sangue, entendeu? Nem lembra. Só vai, entendeu? E como eu é Ae Pete, né, gente? Então aqui, eles não são flex, tá? O Ae é sempre o Semi e o Pete é sempre o Uki. Assim como acontece com Shinkan, beleza? Então, ele seduz o Pete bêbado. Aí tava muito engraçado, gente. Mas aí eles acabam transando ali, dormindo juntos de novo. E aí o Pete, tipo, fica assim, não posso ficar longe do mozão. E o mozão não posso ficar longe dele, entendeu, gente? Eles são muito fofos, meu Deus. Gente, depois disso, né, vai ter uma festa de aniversário daquela amiga do Pete, que é a Deli, que eu comentei com vocês aqui no vídeo do resumo. Ela convidou o Pete pra ir e o Pete quer ir nessa festa. Só que o Ae não quer deixar ele ir, gente. Então sim, novamente aqui,
o Ae demonstrando o como ele é ciumento. Gente, sim, o Ae é ciumento nesse nível. Ele é ciumento a ponto de não querer que o Pete se aproxime de algumas pessoas. E ele começa a jogar algumas coisas pro Pete, tipo assim, eu não posso impedir você. Se você quiser, você vai, entendeu? Só que aí ele meio que vira o rosto, sabe? O Ae, de vez em quando, ele tem umas atitudes muito infantis, mas fica falando que o ciúme do Ae é infundado, sabe? Que ele não tem atração por garotas. Eu não sei qual que é a dificuldade do Ae entender, gente, que o Pete é gay. Ele tem atração por homens. Ele tá indo na festa de aniversário da amiga dele, gente. Eu acho que o Pete já deixou isso claro pro Ae algumas vezes, sabe? Mas o Ae, mesmo assim, ele ainda fica nesses ciúmes doentio dele, porque é doentio, sim. Ele fica proibindo o Pete de ir nesses lugares. Inclusive, o Pete briga com ele nesse momento. Ele fala que o ciúme dele não faz sentido. Ele fala que o Ae, ele devia confiar nele um pouco mais, né? E o Ae vira pro Pete e fala que, tipo assim, se você quiser ir, vai, entendeu? Eu não posso te impedir, não é como se eu pudesse te amarrar, entendeu? Então, assim, o Ae começa a ter essas atitudes infantis e nesse momento ele e o Pete ficam um pouquinho longe um do outro, né? Realmente ele fica chateado em relação a isso, porque ele falou pro Ae que se ele quiser ir na festa, ele pode ir, entendeu? É pros dois ir juntos, né? Como um casal e tal. Então não faz sentido os ciúmes do Ae, mas mesmo assim o Ae, ele não deu o braço a torcer. Mas aí, a partir do momento que o Pete começou a ficar chateado, né? Porque o Ae, ele falou uma coisa muito séria ali com o Pete, que eu não tô lembrando de cabeça o que foi, mas foi uma coisa que o Pete ficou muito chateado. O Ae já correu atrás, já pediu desculpas. Ele falou que ele não tem que pensar assim, que ele confia no Pete sim, e que ele ama muito o Pete, que o Pete é tudo pra ele, que ele vai tentar controlar esses ciúmes dele. E aí, nesse momento, o Pete, ele fala com o Ae e aí fica tudo bem entre eles, né, gente? Mas, inclusive, depois que o Ae, ele pede desculpas ali pro Pete em relação aos ciúmes e tal, o que acontece? Kennedy, sexo. Sim, eles transam de novo, né, gente? Eu falei pra vocês que eles são os dois coelhinhos apelidados carinhosamente pelo fandom de Love by Chance, né? E aí, gente, aqui a gente vai entrar numa das cenas mais tristes, assim, da novela. O cara dá uma raiva, né? Que o P-Trump, né? Que é o Trump que eu contei pra vocês aqui no vídeo do resumo, que ele fica tentando chantagear o Pete e tal, que o Ae e o Tim até ajuda o Pete a se livrar dele. Ele retorna aqui e ele quer vingança. Então, o que ele faz, Kennedy? Ele sequestra o Pete e mantém o Pete em cárcere privado e fica torturando o Pete. O Ae fica desesperado, porque ninguém sabe onde está o Pete, e quando a gente vai pro ponto de vista do Pete, a gente vê o que tá acontecendo, gente. Então sim, o Trump sequestrou o Pete, manteve ele em cárcere privado e fica torturando ele, fica batendo nele, né, gente? E fica tentando tirar dinheiro dele e tal. O que acontece é que eles demoram a achar o Pete, né? Ele fica ali sumido por um tempo, aí fica extremamente preocupado, ele não consegue nem fazer nada direito, ele só quer encontrar o Pete. Ele pede ajuda pra todo mundo, né? Todo mundo ajuda o Ae ali, gente. Vai um grupo inteiro ajudar o Ae. Então a gente tem ali dos relevantes que eu vou contar pra vocês. É o Type, o Tim, o Kan e o Tecno. Eles são as 4 pessoas ali que mais contribuem para achar o Pete. Eu tinha falado ali sobre o negócio de rastrear o celular, né? E aí eles usam isso pra achar o Pete, né, gente? E quando acha o Pete, o que acontece? O Type já chega ali explodindo tudo, entendeu? Type, Tim, Kan e No. Principalmente Type. Type já chega ali com raiva. A pessoa que mais perde o controle ali, que tipo, tá com muita raiva ali, tá cego ali pela raiva, inclusive, e veio ali o Pete naquele estado deplorável, né? É o Ae. E ele vai pra cima do Trump, gente, e ele bate, mas ele bate com vontade. E o Trump ele vai parar no hospital, gente, porque o Ae acaba com a raça dele. O Ae só para de bater porque o Type segura ele, gente. Porque se não fosse o Type, pelo jeito que a Meme tá narrando ali, o Ae ia matar o Trump de porrada, gente. Literalmente, eu tô falando sério. Inclusive, isso até vai gerar um problema que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. E aí, gente, depois que o Ae, ele se acalma ali, né, que o Type ajuda e tal, o Pete leva um Pete pro hospital, e aí, tipo, todo mundo preocupado com o Pete, desacordado, né, que o corpo dele tá, assim, muito exausto, né, que ele também tá sem comer e tal, então ele realmente fica ali numa situação muito complicada ali no hospital, né. Não que ele corria esse risco de vida, mas mesmo assim tem toda a preocupação ali. O Ae não saiu um momento do lado dele, segurando a mão dele o tempo inteiro. Ele não saiu uma única vez. E aí, o que acontece, gente, é que por causa disso aparece um demônio, gente. Esse homem saiu das profundezas do inferno pra atrapalhar o nosso casal, gente. Mas que ódio, mas que ódio. Gente, eu tenho um ranço, mas eu tenho um ódio, gente. Eu odeio o pai do Pete, gente. Aqui eu não tenho nem o que falar, gente. Ele é uma pessoa horrível. Ele é mal porque ele é mal, gente. Ele é horrível mesmo. O pai do Pete, gente, ele mora na Alemanha, né? E aí ele volta pra Tailândia. Por que ele volta pra Tailândia? Por que esse demônio vai infernizar a nossa vida, né?
Acontece que a avó do Pete, né, ela tá com um problema no coração. Então o pai do Pete, ele volta, né? E uma coisa que eu quero comentar com vocês em relação à avó do Pete é que ela não sabe do relacionamento do Aê e do Pete. Por que ela não sabe, Kennedy? Porque a avó do Pete é extremamente conservadora, gente. Ela é muito conservadora. Então o Pete, o Aê e a mãe do Pete, eles preferiram manter esse segredo. A escolha deles. Eles sabem que a avó do Pete é extremamente conservadora e o que ela é capaz de fazer, gente. Se a avó do Pete descobrir o relacionamento deles, ela provavelmente ia tentar destruir os dois, né? Que Pete narra que a avó dele seria pior que o pai dele. Então, assim, esconde da velha, entendeu? Esconde da velha aí mesmo, que é o melhor a se fazer, entendeu? E aí, o que aconteceu, Kennedy? Que eu contei aqui pra vocês que o pai do Pete vai atrapalhar os dois, né, gente? Sim, o pai do Pete não aceita o relacionamento do Aê e do Pete. Ele não... É que ele não aceita, né? Ele não aceita o relacionamento, ele fala que ele não admite o filho dele ser gay. E outra coisa também que ele fala é que o Aê é muito feio pra namorar o filho dele. Sim, ele fala isso na cara do Aê, na cara do Pete, inclusive. Ele fala que o Aê tá com o Pete só pelo dinheiro e ele vira pro Pete e fala que toda pessoa pode ser comprada, só depende do valor. E nesse momento, gente, o pai do Pete, ele é um demônio, gente, ele é um idiota completo. E aí começa a acontecer toda a confusão. Por quê? Porque o pai do Pete, quando ele vai descobrir em relação ao relacionamento dele, ele descobre como, Kennedy, Aê e Pete se pegando no sofá. Os dois se pegando no sofá, as coisas esquentando ali, o pai do Pete aparece. E aí o Pete fica completamente assustado, e aí o pai dele fala o que eu falei pra vocês aí. E aí a mãe do Pete, ela interfere, entendeu? Ela fala que ele não tem direito de falar nada, que ele foi embora, que ele abandonou eles, ele não quis nem saber da criação do Pete, entendeu? Ele não tem direito a falar um A de como ela criou o Pete, porque o pai do Pete começa a jogar tudo na mãe dele. Ele fala que é culpa da mãe dele o Pete ter se desviado do caminho. Lembrando, gente, que isso é o pai do Pete que tá falando, tá? Eu tô narrando o que ele tá falando. E, gente, ele fala que ele não vai deixar isso acontecer, que ele vai interferir. E aí, a mãe do Pete, ela expulsa ele, o Pete manda o pai dele embora, não quer nem ver o pai dele, né? E aí, o pai dele vai embora nervoso, mas ele fala que isso não acabou, né? E aí, quando eles estão ali, os três sozinhos, né? A mãe do Pete, ela até acalma ali os dois, tanto o Aê quanto o Pete, né? E aí a mãe do Pete, ela explica pro Aê que o pai dele não tem coragem de machucar ela ou o Pete, justamente também por causa da mãe dele, que é a avó que eu contei pra vocês aí, que é conservadora, né? Porque a avó, que é conservadora, ela joga umas verdades na cara do pai do Pete, né, gente? Que é filho dela, inclusive. Então, assim, ela acaba com ele. A mãe do Pete, ela fala pro Aê que o pai dele não tem coragem de machucar ela, nem ele, justamente por causa da avó do Pete. E que ele vai machucar o Aê. Ele vai jogar todo o ataque dele no Aê. Mas o Aê, tipo, ele não se importa. Ele fala que ele não vai abandonar o Pete. Que o Pete é a pessoa que ele ama e que se precisar ele vai enfrentar tudo, entendeu? E aí o pai do Pete começa a agir, gente. Olha o que ele faz. Primeiro, ele tenta comprar o Aê. Ele faz um cheque ali milionário pro Aê pra ele se separar do Pete. E aí, sabe o que o Aê faz, gente? O Aê pega o cheque, olha pra cara do pai do Pete e rasga o cheque em pedacinhos e fala que ele não pode ser comprado e fala que dinheiro nenhum no mundo é capaz de manter ele longe da pessoa que ele ama, que ele ama o Pete mesmo. Eles vão continuar namorados, não importa o que o Pum fale, né, gente? Porque sim, o nome do pai do Pete é Pum, P-H-U. Gente, falar esse nome em português é muito bizarro, né? Nossa, imagina ficar falando do Pum aqui, meu Deus. Eu, pelo menos, desgramava de rir algumas vezes, né? Até eu entender o jeito. Ai, gente, eu sou meio besta, mas enfim. Aí, o que acontece, né? Por isso que eu tô falando do pai do Pete, né? Ai, Deus. E aí... o que acontece, gente, é que aí o pai do Pete fica com ainda mais raiva, né? E aí ele fala que já que ele não conseguiu comprar o Aê, ele vai por outros caminhos. E o que ele faz? Ele prejudica a família do Aê. Ele coloca a família do Aê numa dívida extraordinária. É uma dívida que, assim, traduzindo por real, é uma dívida de mais de 180 mil reais. E eu contei pra vocês que a família do Aê é muito humilde, sabe? Eles têm ali um restaurante e o pai do Pete destrói tudo. Pra vocês, o pai do Pete prejudicou financeiramente a família do Aê, né, gente? Mas a família do Aê, eles falam pro Aê, vira pra ele e fala que ele não tem que se preocupar com isso, que eles não vão interferir na escolha dele, entendeu? Se ele ama o Pete, ele vai continuar amando o Pete, que aquele homem mau não vai conseguir derrubar eles. A família do Aê é perfeita, todos eles apoiam o Aê com muita força ali. A mãe do Aê é maravilhosa, o pai dele é sensacional, o irmão dele é fenomenal, mano. O irmão dele, assim, é de brilhar
brilhar os olhos, porque ele foi o mais prejudicado de todos. E ele fala até que o pai do Pete ofereceu dinheiro pra ele meio que jogou na cara dele que ele não vai aceitar o dinheiro dele, que ele nunca ia vender a felicidade do irmão dele, gente, maravilhoso. Eu amo muito a família do Aê, muito mesmo, né, gente? Inclusive o Aê, ele começa a tentar resolver os problemas, e ele pensa que a pessoa que pode resolver em relação aos problemas financeiros é quem, gente? É o Tim. Então ele liga pro Tim aí, o Tim tá com o Kan, e aí o Aê tá conversando com o Tim ali, o Kan tá escutando, mas aí o Aê começa a falar algumas coisas ali, o Tim fala que vai desligar o Viva Voz, pra eles poderem conversar mais à vontade. E aí o Kan fica tipo, Tim, por que você desligou o Viva Voz? Aí o Tim vira pra ele e fala assim, continua vendo seu desenho aí, entendeu? Deixa os adultos resolverem as coisas. E aí, gente, o Tim, ele começa a conversar com o Aê mesmo, e aí o Aê pede o Tim dinheiro emprestado, né? E aí o Tim vira pra ele, quanto você precisa? E aí fala o valor, o Tim fala que beleza, eu vou te emprestar e eu não vou cobrar juros e você pode ir me pagando depois que você formar da faculdade. O Aê fica completamente surpreso, ele fica tipo assim, meu Deus, esse é o Tim mesmo? E aí nesse momento, gente, o Tim vira pro Aê e fala que ele só tá fazendo isso pelo Kan. E aí o Aê meio que sorri ali, e aí o Tim vira pra ele e fala assim, e eu devo, por quê? E aí o Aê fica tipo assim, você me deve? Por quê? E aí o Tim vira pra ele e fala, porque graças a vocês eu conheci o Kan. Meu Deus, eu explodi muito, gente. Eu não contei isso pra vocês no vídeo de Tim do Kan, que eu decidi contar nesse vídeo aqui, gente, porque é uma cena que envolvia muito mais o Aê, então eu achei que ficaria melhor, gente. Mas, gente, eu explodi muito, gente. O Tim falando que ele tá agradecendo o Aê, porque é por causa dele que ele conheceu o Kan. Tim, você é tudo, é um maravilhoso, a gente te ama muito, Tim, muito mesmo. E a gente te ama muito, Aê, a gente te ama muito, Kan, a gente te ama muito, Pete. Ai, já tô querendo chorar, gente, porque, nossa, o que vai vir agora é assim, de destruir o coração, então se preparem. Outra coisa que ele faz também, gente, é que eu contei pra vocês que o Aê, ele quase matou o P-Trump, né? O Trump na porrada, né, gente? E assim, pai do Pete nem quis saber que o garoto sequestrou o filho dele, manteve o filho dele em cativeiro torturando, entendeu? Nada disso. Coisa que ele fez foi acionar a universidade ali, a autoridade, né, a justiça, pra levar o Aê à justiça e querer prender o Aê por agressão. Então o pai do Pete, ele começa a tentar prender o Aê, né, gente? E aí, nesse momento, o Pete, ele fica completamente assustado. Ele fala que ele tem que afastar do Aê de qualquer jeito, o pai dele vai arruinar a vida do Aê, né, gente? E aí o Aê fala pro Pete que não, que ele vai aturar isso, que ele nunca vai se separar dele e tal. E aí rola o negócio da dívida novamente. E aí rola outras coisas também, né, gente? Principalmente em relação ao como que o pai do Pete, ele vai prejudicando o psicológico do Pete, sabe? Porque o Pete sente muita culpa, porque o Aê tá perdendo a vida dele. A família dele tá completamente ferrada na dívida. Ele tá em risco de ser preso. E aí o Pete não aguenta mais, ele decide ir conversar com o pai dele. E aí quando ele encontra o pai dele, ele fala pro pai dele que ele vai embora com o pai dele para a Alemanha se ele prometer manter o Aê em paz, dele arrumar ali tudo que ele fez ali, e ele vai morar com o pai dele na Alemanha por 2 anos, que é o tempo ainda onde o pai do Pete controla o dinheiro do Pete, né, em relação ao Pete não ter ali a maior idade para poder ter a sua independência, né. E aí o pai do Pete vira para ele e fala, ai, por que você acha que eu vou concordar isso, né? E aqui esse homem se demonstra ser ainda mais desgraçado, gente. Mas que ódio, ai, nossa, gente, eu até comentei uma vez, não coloca o pai do Pete na minha frente, não, gente, porque pelo amor de Deus, que demônio, mano, que filho de uma... Enfim, o que acontece, gente, é que o Pete fala pro pai dele que o motivo do pai dele tá machucando o Pete é porque o pai dele quer se vingar da mãe dele. E aí o pai dele vira pra ele, tipo, dá aquele sorriso cínico, sabe, como se o Pete tivesse acertado, porque o Pum, gente, o problema dele não é o Pete tá com um homem, o problema dele não é o Pete tá com ele, o problema dele não é da honra da família, que ele fica falando que o Pete vai prejudicar se ele continuar com o Aê. É nada disso, gente, é mentira. O problema do Pum é que ele tem raiva da mãe do Pete, ele tem ódio da mãe do Pete, ele quer se vingar dela, e ele sabe que a coisa mais preciosa do mundo pra mãe do Pete é o Pete, gente. A mãe do Pete, ela criou o Pete sozinho, ele é tudo pra ela, ele é o mundo pra ela, entendeu? Então ele quer prejudicar isso, e ele nem se importa que o Pete é o filho dele, gente. Pelo amor de Deus, esse homem, alguém joga ele no inferno de onde ele veio, gente. Ai,
é que eu contei pra vocês que o pai do Pete quer se vingar da mãe do Pete. Mas o que que a mãe do Pete fez, Kennedy? Nada. Ela não fez nada, gente. A única coisa que a mãe do Pete fez, né, foi ser uma mulher independente, uma mulher maravilhosa, uma mulher que não leva desaforo pra casa, uma mulher que não quer saber de homem machista, porque o pai do Pete é insuportavelmente machista, porque o pai do Pete traiu a mãe do Pete com a secretária dele, inclusive a secretária dele é a atual esposa dele e ela engravidou dele, gente. E aí o Pum achou que a mãe do Pete iria perdoar ele. Ele não queria que o casamento dele fosse terminado, sabe? Tem toda a questão ali de um acordo judicial ali que existe entre eles e tal. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o pai do Pete, ele ainda tinha algum sentimento pela mãe dele. Ele não queria que eles terminassem. Ele meio que pediu desculpa ali pra ela, né? E só que aí, gente, a mãe do Pete, depois que ela descobriu da traição, a primeira coisa que ela foi fazer foi assinar o papel de divórcio, gente. Foi pedir o divórcio. Ela sempre foi uma mulher independente, uma rainha perfeita, maravilhosa, entendeu? E isso sempre incomodou o pai do Pete, porque ele nunca conseguiu controlar ela, gente. E a vingança dele é isso. É ela ser uma mulher independente, uma mulher que não tá submetida ao controle dele. É por isso que ele quer se vingar dela. Gente, eu fiquei, tipo, horrorizado. Eu aplaudi com tanta força a mãe do Pete que a minha mão já tava doendo, porque eu já tava batendo tanta palma pra essa mulher. É uma rainha, gente, uma deusa maravilhosa. Se você já admirava a mãe do Pete pelo que ela falou no Pete, que foi perfeito quando o Pete se assumiu pra ela, gente, aqui eu tô assim, tô batendo palmas, entendeu? Ela é maravilhosa, perfeita. Na hora que a Mimi tá narrando, é assim de você chorar, porque a Mimi narra que o Pete é tudo pra ela, sabe? Ela sacrificou muita coisa da vida dela em prol do Pete poder ter uma vida melhor, sabe? Ela sempre tentou ali manter o Pete feliz, mesmo com as circunstâncias, né, do pai dele querer se vingar dela, do pai dele tentar prejudicar os dois, entendeu? Gente, ela é perfeita. E aí o que acontece é que o pai do Pete fala que é isso mesmo e ele aceita a proposta. Ele vira pro Pete e fala pra ele preparar as malas que eles vão partir amanhã. E aí, nesse momento, o Pete já começa a desabar, ele começa a chorar na frente do pai dele. Ele sabe ali que ele vai ter que separar do Aê, que ele tá indo por esse caminho, justamente pelo que eu contei pra vocês, do pai do Pete tá destruindo a vida do Aê, e não só a vida do Aê, né? O pai do Pete tá destruindo também a vida da família do Aê. E aí, o que acontece, Kennedy? Bom, chorando ali, desesperado, entendeu? E simplesmente o pai do Pete volta e fecha a porta na cara dele, gente. Pelo amor de Deus, alguém se livra desse homem, gente, por favor. Que ele trouxe a família dele, que tem também o meu irmão do Pete. E em relação ao Pete, gente, é só o pai dele que é um filho de uma... Sabe, a esposa dele, né, que é a secretária que eu contei pra vocês, meu irmão do Pete, que é o Alvin, eles são super gente boas com o Pete. Inclusive, são as duas pessoas que mais fez o Pete suportar lá a Alemanha, sabe? Ficar 2 anos longe do Aê. Ele foram 2 pessoas que contribuíram muito pro Pete conseguir suportar todo esse sofrimento de estar longe da pessoa que ele ama, obrigado, né? E aí, o que aconteceu, Kennedy? O Pete começa a chorar desesperadamente, e aí depois o Pete vai pro carro e fica chorando ainda mais. Nesse momento, ele desaba, sabe? Ele desabafa com si mesmo. Ele fala que ele tá fazendo isso porque ele não quer que a família do Aê sofra, que ele não quer que o Aê sofra. O Aê tem uma vida inteira pela frente. Se ele continuar ali, ele não sabe porque o pai dele é capaz de fazer pra tentar se vingar da mãe dele, né? E aí, gente, o Pete chora. E eu, assim, lendo essa cena, imaginando o Sente nessa cena, gente, eu comecei a chorar. Mas eu chorei um rio, gente. Mas foi um rio. Porque, meu Deus, gente, imaginar o Sente nessa cena, gente. Só imagina o Sente, esse bebê com a cabeça encostada no volante do carro, totalmente chorando. Não, e aquela música triste que aconteceu tipo em Raiu mesmo, gente. Assim, é pra acabar com a gente, né, gente? Isso é pra destruir o coração com força, né? E aí o que acontece é que quando ele volta ali pra casa, né, o Aê fica, tipo, todo preocupado. O Pete vai atrás do pai dele e não falou pra ninguém. Quando ele volta ali, o Aê tá todo preocupado. E aí ele vê o Pete naquele estado e o Aê já começa a entender o que aconteceu, né? Ele até fala assim, o que o seu pai fez? Aí ele já levanta ali nervoso, já fala que vai atrás do pai dele, vai tirar satisfação com ele, entendeu? Porque ele não pode machucar o filho dele desse jeito, que é o mozão dele, ele não quer ver o mozão dele assim. E aí o Pete vira pra ele e fala que não, que acabou o Aê, que ele vai pra Alemanha, né? Que ele vai morar com o pai dele. E aí o Aê, tipo, já pergunta quanto tempo o Pete
Pete fala que por 2 anos ele vai ficar lá na Alemanha morando com o pai dele. E aí o AE, tipo, pensa assim, 2 anos não é muita coisa não, dá pra levar, entendeu? Você é a pessoa que eu amo, eu jamais vou te abandonar. Só que aí, gente, o Pete pede pra terminar com ele vira pro AE e fala, termine comigo. E aí, gente, o AE dá um grito, ele dá um grito extremamente nervoso, não vou terminar, não vou. Você é a pessoa que eu amo, a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida, eu não vou terminar com você por causa do seu pai, não vai rolar. E aí o Pete começa a explicar pra ele o ponto de vista, ele vira pro AE e fala, AE, calma, me escuta primeiro, né? Só por favor, AE, me escuta. E aí o Pete já tá chorando muito e o AE já começou a chorar também, entendeu, gente? E você já chorou assim 2 rios, tá? Porque o rio você chorou, o primeiro rio você chorou no do volante, o segundo rio você chora aqui. Porque pelo amor de Deus, gente, eu sofrência, né? E aí o que aconteceu, Kennedy? Bom, o Pete explica pro AE, ele fala pro AE que são 2 anos, é muita coisa, mas em 2 anos o AE pode se apaixonar por outra pessoa, ele pode ter atração por outra pessoa, ele fala que o AE pode se apaixonar por uma garota e aí ter a filha que ele sempre quis, que o AE fala que o Pete fala que o AE quer muito ser pai, que ele não ia ser capaz de dar um filho pra ele, né, gente? E aí o AE, ele vira e fala que não, Pete, pra ele é só o Pete, entendeu? Então assim, a vida dele é ele e o Pete, não precisa de mais alguém, é ele e o Pete e acabou. E aí ele continua falando isso pro Pete, e o Pete vira pra ele e fala que ele tem que prometer isso pra ele, sabe? Que ele vai continuar vivendo a vida dele enquanto o Pete estiver longe. E o AE promete isso pra ele. E aí nesse momento o AE começa a beijar o Pete beija o AE, e aí os dois têm a última noite juntos, né? É uma cena muito triste mesmo, porque a todo momento a Mamie vai narrando que é o último beijo, que é o último não sei o que, e você começa a chorar, e você vê ali o Pete chorando, você vê o AE ali chorando, e eu já quero chorar aqui, gente. Ai, é muito triste. Ai, gente, acabou comigo. Nem me conseguiu, gente, porque ela acabou comigo. Eu tava me debulhando. E aí, gente, assim que o AE consegue dormir ali, né, o Pete, ele levanta, dá um último beijo de despedida no AE, né, e fala pro AE viver a vida dele, né, que ele prometeu, e ele vai embora de madrugada. E aí a primeira coisa que ele faz, ele vai até a casa dele e conta pra mãe dele a decisão dele. A mãe dele fala pra ele que ela entende a decisão dele, que ela conhece bem o pai que ele tem, e a Pete acha melhor ele ir pra Alemanha porque tá com medo do pai dele arruinar a vida do namorado dele. A mãe dele concorda, ela vira pro Pete e fala assim, Pete, você faz as suas escolhas, sabe? Eu nunca interferi nas suas escolhas, não é agora que eu vou fazer. Eu só quero falar pra você que eu te amo muito e que eu vou te apoiar independente do que você querer fazer. Se você quiser seguir o caminho de ir com o seu pai, ou se você quiser ficar aqui e continuar tentando sobreviver a ele, né, gente? Porque o pai do Pete, eu contei pra vocês, ele é bem desgraçado, gente. Ele conseguiria destruir a vida do AE ainda mais, entendeu? Quase colocou o AE na cadeia. Então, assim, eu entendo muito o que o Pete fez, gente. Ele tava arruinando a vida dele, ele não podendo fazer nada pra ajudar, porque o AE também não tava permitindo, né? Em relação à dívida, o Pete ofereceu pra arcar com a dívida, e aí o AE virou pra ele e falou que ele não vai aceitar o dinheiro, porque se ele aceitar o dinheiro, ele vai se tornar o que o pai dele falou que ele é. E assim, eu não concordo muito com esse ponto de vista do AE, mas eu também entendo ele, né, gente? Enfim, é uma situação totalmente triste, mas a mãe do Pete, ela apoia totalmente, e aí o Pete vai pra Alemanha, né, gente? Sim, ele fica longe do AE por 2 anos. Antes do Pete ir para a Alemanha, ele acaba encontrando a Deli, que é aquela garota que eu falei pra vocês do resumo, a garota do aniversário, a garota que o AE sente uns ciúmes completamente sem sentido, né, porque Pete é gay, e ela confessa pro Pete que foi ela que falou com o pai dele. Ela basicamente confessa pro Pete aqui que ela falou com o pai dele que o Pete só tem atração por homem, ou seja, ele só é gay por causa do AE. O AE força o Pete a ficar com ele, gente. Olha o que essa menina falou pro pai do Pete. E o pai do Pete já é totalmente transtornado, né, gente? Mas eu já falei pra vocês aí qual que é o objetivo dele, né? Ele não se importa com o que ele fala. Ele só quer se vingar da mãe do Pete, prejudicando a coisa mais preciosa pra ela no mundo, que é o Pete, né? O filho. E aí, olha, não tô com raiva de você, sabe? Mas a gente não vai ser amigo mais. Eu quero distância, entendeu? Distância. E a Deli, tipo, mas eu fiz isso porque eu te amo. E aí o Pete vira pra ela e fala, então deixa eu te falar uma coisa. Você machuca aqueles que ama na cara. E aí o Pete já pega a mala assim, já sai andando, nem olha pra trás e deixa a garota ali chorando. Eu achei bem feito. Bem feito, não tenho simpatia, gente, não tenho. O que ela fez é muita sacanagem, muita mesmo. Ela não. E o que acontece quando ele tá na Alemanha, Kennedy? Bom, o AE, ele fica ali, né? Então o AE, ele segue a vida dele. Ele não para de pensar no Pete o tempo inteiro. O AE,
o Pete prometeu pro pai dele que ele não vai contatar o Aê, gente. Então o Aê e o Pete, eles não conversam via vídeo, eles não conversam por telefone, eles não conversam por mensagem, gente. Literalmente, o pai do Pete não permite nada. Nada. O Pete tá ali na Alemanha. O único momento que ele tem contato com o Aê é quando ele tá sozinho no quarto com a ajuda da madrasta e do irmão de criação dele, que ele tá ali e ele vê as fotos que o Aê fica postando pra ele, gente. Sim, o Aê fica fotografando tudo que tá acontecendo na vida dele. E o Aê, gente, ele odeia tirar fotos, ele não gosta de tirar fotos, mas ele faz isso pro Pete ver o que tá acontecendo enquanto o Pete tá longe dele, pra ele mostrar pro Pete que ele não esqueceu ele, que ele sempre vai amar ele, gente. É da gente chorar, porque o Pete começa a chorar desesperadamente na frente do computador quando ele consegue ver essas fotos, gente. Ai, é muito triste. Meme, porque você fez isso? Doeu muito. E aí, gente, o Pete, ele fica muito triste na Alemanha durante esses 2 anos, sabe? Ele forma ali na faculdade, faz ali o mestrado dele e tal, mas assim, ele fica muito triste. Ele continua vendo o Aê pelas fotos, né? O Aê também completamente arrasado, gente. O Aê, ele não tá conseguindo nem mexer direito, entendeu? Os amigos dele estão tentando ali dar uma alavancada no Aê, mas assim, o Aê tá assim, destruído. O Aê, depois de 1 ano, ele tenta ali ter um relacionamento com outra pessoa, tanto homem quanto mulher, mas ele não consegue esquecer o Pete. O Pete é tudo pra ele, ele ainda guarda o anel, entendeu? Ele ainda usa o anel de vez em quando. Então, sim, gente, eles ficaram longe um do outro, mas em momento algum esqueceram um do outro, né, gente? Depois desse longo tempo separados um do outro, vamos para o reencontro. Então, vamos lá. Bom, depois que esse prazo do pai do Pete termina, né, o Pete ele ainda fica mais 1 ano, se eu não me engano, pra ele terminar o mestrado dele, né? E aí quando ele volta, ele avisa a mãe dele, né? Ele vira pra mãe dele e fala que ele quer voltar pra Tailândia, né? E a primeira coisa que a mãe dele faz é falar pro Aê, gente, porque o Aê, ele não se distanciou da mãe do Pete. Na verdade, gente, o Aê continuou cumprindo a promessa que o Pete tem pra mãe dele, gente. E quando a gente descobre isso, a gente começa a chorar ainda mais, porque quem viu a série aí sabe que o Pete prometeu pra mãe dele que todo aniversário dela, ele vai dar a ela uma rosa. E o Aê, gente, ele sempre faz isso. Todo aniversário ali, que o Pete tava ali na Alemanha, né, que eu acho que, se não me engano, foram 3 aniversários, porque com o mestrado foi 3 anos que ele ficou fora. O Aê levou as rosas para a mãe do Pete, dando pra ela sempre. Dando ali na vida dela, entendeu? Ajudando ela ali, os dois se ajudando, entendeu? Porque os dois sentem muita falta do Pete. E assim, gente, maravilhoso o relacionamento que o Aê construiu com a mãe dele. É maravilhoso. A mãe do Pete é uma deusa sensacional. Nunca errou, gente. Não tem um defeito essa mulher. Ela é incrível. E aí, o que acontece? Ele quer voltar. Ele quer voltar pra gente, entendeu? Então eu acho que você é a pessoa perfeita pra ir buscar no aeroporto. Ele já tá quase pousando. E aí o Aê, mano, já dá um sorrisão ali, já sai correndo pra comprar flor, já sai preparando ali as coisas pro mozão dele. Ele, tipo assim, o coração dele bate muito forte aqui. Eu tô ficando muito empolgado porque o meu coração também tá batendo muito forte, porque eu amo muito esses dois. E aí, gente, quando o Aê chega ali no aeroporto e ele vê o Pete e o Pete olha pro Aê, os dois se olham intensamente, começam a se aproximar ali. E aí eles viram e falam: ah, você ficou mais alto, ah, você ficou um pouco mais magro, ah, você tá muito mais bonito, você também tá muito bonito, você tá muito gato, mozão. Então assim, vamos pegar, né? E aí, gente, os dois se declaram ali, lindo. O Aê vira pro Pete e fala que jamais vai permitir com que alguém separe eles novamente. Ele não consegue ficar mais 1 minuto longe do Pete, gente. O Pete é tudo pra ele, o amor da vida dele. Os dois se declaram ali, aquela declaração maravilhosa, assim, digna de cena final, entendeu? Perfeita. E aí, o Pete e o Aê se abraçam ali no aeroporto, na frente de todo mundo. Depois eles se beijam, um beijo muito apaixonado ali, onde a Mimi vai narrando os sentimentos dele, você assim chorando de alegria e pulando e surtando muito, porque esse beijo é fenomenal. A declaração, as coisas que o Pete fala pro Aê, que o Aê fala pro Pete, são muito fofas, são maravilhosas. E esses dois é endgame, gente. Ficam juntos sim. A gente sofreu por 3 anos, mas aí a Mimi compensou isso, entendeu? Porque ela manteve Aê e Pete juntos pra sempre. E, gente, depois que eles começam a se beijar ali no aeroporto, né, digamos que as coisas começam a se esquentar. Então a primeira coisa, né, a primeira parada dos dois ali é o quê? Onde que é, Kennedy? É no motel, pra fazer o quê? A arte de namorar pelado, né, gente? E esse aqui dura muito, mas dura muito, né? Por quê? Porque aí tá na seca ali por 3 anos, né? Ele, como eu contei pra vocês, ele tentou ter relacionamento, mas ele não foi por finalmente, né? Ele não transou com essas pessoas. E o Pete não teve ninguém. O Pete literalmente não teve ninguém. As pessoas davam em cima dele, mas ele ignorava. Por quê? Porque pra ele só existia o Aê, entendeu? Então, assim, e o Aê tá na seca ali, mano. E o Pete também, entendeu? Então, assim, quando eles começam ali a arte de namorar pelado, não tem quem pare, gente. Dura e
muito, mas muito mesmo. E aí depois deles matarem ali toda a saudade um do corpo do outro, né, gente? Inclusive, esse lemon é muito intenso, porque a Mamie, ela vai narrando em relação aos sentimentos deles longe um do outro, sabe? É uma coisa muito emotiva também, mas também muito hot, né? Porque, né, aí Pete, né, 2 filhinhos, né? E esse aqui dura muito tempo mesmo, né? O que acontece é que o Pete e o Ai começam a conversar, né? E eles contam mais ou menos o que aconteceu. O importante aqui, gente, é que o Pete conta que o pai dele tá doente, né? Que o pai dele tá com câncer de fígado e que ele tem aí uns 3 meses de vida, né? Assim, pois é, né? Tô tão triste, né? Eu fico tão triste. Tô muito triste. Mas aí o Pete ficam juntos, entendeu? O Ai fala que jamais vai permitir com que o Pete se separe dele. E aí os dois terminam juntos. É endgame. E aqui a gente vai pra cena da praia, né? Onde os dois estão ali na praia, caminhando juntos, se declarando, né? É uma declaração incrível, linda, né? Onde o Ai vira pro Pete e fala que ele é a pessoa que sempre vai enxugar as lágrimas dele, que é a pessoa que ele sempre pode apoiar, sabe? Que ele é a pessoa que sempre vai estar ali pro Pete, independente de tudo que acontecer, ele vai estar ali pro Pete. Ele sempre vai apoiar o Pete. Ele sempre vai amar o Pete incondicionalmente. O amor deles é um amor único. Eles se amam muito. Um ama muito o outro. E eles vão ficar juntos pra sempre. E tanto o Pete quanto o Ai fala isso, gente. Então, sim, os dois se declaram novamente numa cena maravilhosa, com o pôr do sol ali, com ondas ali no mar, gente. Maravilhoso. É uma cena muito linda. E aí na hora que eles vão se abraçar, eles estão se abraçando ali, eles começam a se beijar e as coisas vai começando a esquentar novamente. E aí, do nada, o Pond aparece, já começa a interferir ali, já começa a zoar o Ai, zoar o Pete. Ele vai fazendo algumas coisas ali, né, gente? O que acontece? A novela termina com o Ai tentando bater no Pond. É muito engraçado, gente. Enquanto o Ai tá tentando bater no Pond, a Mamie tá narrando em relação ao sentimento deles, né? Tanto do Ai, do Pete, quanto do Tim, do Khan. Então, maravilhoso, gente. É o jeito que a Mamie termina Love by Chance. Maravilhoso. Eu chorei horrores. Nossa, eu tava chorando demais. Não, gente, eu chorei muito mesmo. Só que aí, gente, a Mamie, ela fez um livro extra, né, gente? Que eu falei pra vocês que é o livro 3, onde a gente vê ali a vida adulta de Ai, Pete, Tim Khan e de algumas outras coisinhas. Em relação a Ai, Pete, o que acontece, Kennedy? Bom, o Ai se formou, ele virou engenheiro, né? E o Pete, ele é um empresário, né? E trabalha com a rede de resort que a mãe dele tem, né? E aí, o que acontece é que o Ai e o Pete, eles não mudaram tanto, né? Porque a Mamie até narra que o Pete, ele virou uma pessoa mais firme, sabe? Ele ficou ainda mais bonito do que ele já era, né? E ele ficou uma pessoa mais séria, sabe? Por causa do trabalho dele e tal, ele tem que ser rígido e tal. Mas o Ai, na frente desse belo engenheiro, ele continua sendo o bebê dele, entendeu? Então, continua ali cuidando muito bem ali do Pete, né? E o Pete todo feliz ali de receber os cuidados do mozão dele, gente. Ai, é maravilhoso. E aí o Pete vira pra ele e fala que ele não tem que ficar, o Ai não tem que ficar esperando por ele, porque ele demora muito e tal, e aí fala que sempre vai esperar por ele, e aí os dois começam a demonstrar sentimentos, os dois começam a beijar ali, as coisas começam a esquentar com muita força mesmo, aqui esquenta muito, gente, eles tiram a camisa e tudo, e aí quando as coisas tá indo, o que acontece é que a mãe do Pete abre a porta e ela pega os dois quase, gente, quase na arte de namorar pelado mesmo, e gente, a mãe do Pete, ela reage de um jeito que assim, eu fiquei rindo horrores, porque ela tô indo dormir, tá, eu só vim aqui cumprimentar vocês, eu já tô indo, tá, ficando de boa. E aí o Ai e o Pete totalmente vermelho ali, igual tomate, entendeu? Totalmente envergonhado ali, da mãe dele ter pegado eles quase no ato, né? Que os dois já são adultos, né? E a vergonha é um pouco mais alta. E aí o que acontece, Kennedy? É que a mãe do Pete, ela fica sorrindo ali, e a empregada da família, né? Que é uma pessoa muito fofa também, ela também tá ali, então ela fica sorrindo ali. As duas ficam sorrindo ali, que, tipo, só sorrindo, sabe? Tipo, a situação é muito embaraçosa, né? E aí depois o Pete, o Ai todo vermelho ali, e a mãe do Pete dando boa noite pra eles e saindo, e aí ela própria meio que fecha a porta, sabe? Ai, gente, tava morrendo de rir, a mãe do Pete é maravilhosa. E depois tem até uma conversa da empregada com a mãe do Pete, né, onde ela vira e fala que como o Pete namora um homem, se ela não vai sentir falta de ter netos e tal, e ela vira pra ela e fala que o Pete e o Ai são livres pra fazer as escolhas que ele quiser, que sim, ela queria um neto, mas isso é a escolha do filho dela, entendeu? Então se o Pete e o Ai quiser adotar uma criança, ela vai aceitar a criança, ela vai adorar. Senão ela vai ter que aceitar que eles não querem ter filhos e é isso, entendeu? Inclusive, ela até fala, mas em relação ao casamento, né, gente? Lembrando que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele não é legal lá na Tailândia, tá? Eu não me importo, né? Inclusive, eu queria muito ver isso, eu queria muito ver o Ai e o Pete se casando. E assim,
E aí, retornando a Peach, gente, o que acontece? Bom, eles perceberam que ficar ali no quarto tava não tava tão discreto assim, né? E aí eles vão pro banheiro. E quando eles estão no banheiro, o que eles? Mas Kennedy, vamos lá? Fala comigo, gente. A arte de não namorar pelado, né, gente? E aqui com muita vontade mesmo. O Pete já tá outro aqui, entendeu? Já tá um pouco safado igual o Khan, então ele começa a provocar o Ai ali com muita força. O Ai começa ali a fazer a arte de namorar pelado nele. O Pete pede mais e pede com muita força mesmo. E depois dos dois praticar a arte de namorar pelado, o Ai, ele começa a conversar mais sério com o Pete, né? E aí o Ai fala pro Pete que ele quer comprar uma casa, né? Que tá muito difícil ali em relação ao deslocamento, porque o Pete e o Ai estão nesse momento morando um longe do outro em relação à província. O Ai trabalha numa província e o Pete trabalha em outra. E aí o Ai fica deslocando dessa província para poder ir atrás do Pete. Por quê? Porque ele não quer ficar longe do mozão dele. Ele quer ficar perto do Pete. Ele falou que ele não vai permitir que nada separe os dois mais. Ele não quer viver uma vida sem o Pete, gente. Ele falou que é um sofrimento intenso, que ele já viveu e que ele jamais quer voltar a esse sofrimento novamente, né, gente? Ai, gente, o Ai é muito perfeito, gente. Tá bem amadurecido, sabe, em relação aos ciúmes dele e tal. Ele sente algumas coisinhas ali de vez em quando, mas nada como que ele fez ali no começo, de querer proibir o Pete das coisas, entendeu? Nada disso. Por isso que eu falei pra vocês que o Tim, ele vence o Ai no quesito ciúmes, né? Porque o Ai, ele sofreu um amadurecimento nesse caso. E o Ai vira pro Pete e fala que ele vai tentar acabar de pagar o carro, né? Vai demorar uns 2 anos ali, mas ele quer comprar uma casa. E aí o Pete fica confuso. Por que ele quer comprar uma casa, sabe? Porque ele meio que fala assim, porque, tipo, o Pete, a mãe dele é dono de resort, né? O Pete, tipo, já tem muita coisa ali. E aí o Ai vira pra ele e fala que, tipo, o Pete vira pra ele e fala uma casa, aí o Ai já, tipo, já corrige, já vira pro Pete e já fala assim, nossa casa, e aí você já boiola com tanta vontade, mas boiola com muita força quando o Ai vira pro Pete e fala, nossa casa. Depois ele ainda complementa e fala assim, será o nosso lar, onde a gente vai começar nossas vidas juntos. Ai, eu morri mesmo. Eu morri, você morreu e o Pete também. Porque o Pete fica completamente sem reação. Ele fica tão sem graça que ele tenta ali falar pro Ai que ele não precisa comprar uma casa, que tem toda a questão ali do resort e tal. E o Ai vira pra ele e fala que não, que ele não quer mais incomodar a mãe dele, né? Não quer mais que aconteça o que aconteceu aí em relação à mãe dele pegar os dois ali, né? E o Ai fala que eles têm que ter um espaço pra eles mesmos, entendeu? E o Pete, ele acaba concordando ali no final. Acontece, Kennedy, bom, eles compram a casa e eles vão ficar juntos pra sempre, entendeu, gente? E é isso. Essa é a história de Ai e Pete. Sinceramente, gente, teve um momento que foi muita sofrência, né? Eu acho que teve mais sofrência nesse vídeo do que surto, né, gente? Porque com meme fez a história assim. Mas ela fez um livro extra aí, né, de 17 capítulos, onde a gente vê aí só Ai e Pete boiolando, entendeu? Então, assim, é muito fofo. E eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se a gente encerrar esse vídeo, né, é o seguinte, em relação ao que eu contei aqui, se vai acontecer ou não na série, né, gente? Isso é o que acontece na novel. Na novel porque o Pete tá ali, entendeu? Não é como se a Mame tivesse que excluir o Pete da história, né? Aqui, na série, como não tem o Saint e o Perch, que é o ator que faz o Ai, ele exigiu não ter outro couple, ou seja, eles não poderiam escalar um ator pra fazer o Pete, né, gente? Lembrando que isso é uma coisa que o próprio Perch deixou claro, ele não queria outro couple, ou seja, ou era o Saint ou não era ninguém. E aí, como o Saint não voltou, ficou sendo ninguém. E como a gente viu no trailer aí, o Ai vai estar arrasado. Contei pra vocês que a Mame pode sim usar que o Pete tá na Alemanha enquanto tá rolando a história ali. Gente, como eu contei pra vocês, acontece muito drama antes do Pete ir pra Alemanha, entendeu? E Love by Chance vai ser, se eu não me engano, 12 ou 14 episódios novamente. Eu acho que são 12. Então eu sinceramente não sei o que ela vai fazer com o Ai. A gente já viu que ele vai estar deprimido, que ele vai estar com muitas saudades do Pete, e que ele vai sofrer ali por estar com saudades do Pete, né? Que ele vai ficar bebendo, pressão, pelo que a gente entendeu ali. E eu não sei o que a Mame decidiu fazer com o Ai, gente. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: ela vai falar que o Pete tá longe dele, o Ai vai ficar sentindo falta do Pete, mas o Ai simplesmente vai ser um suporte, sabe? Ele vai ser um suporte ali pra Tinkan. Mas eu tô bem ansioso pra Love by Chance 2, quero muito ver os mimos de Tinkan, quero muito ver o Tum e o Rin, quero ver o que a Mame vai mostrar deles ou não, quero ver ali o Clanor, quero ver ali o Tuntar. Eu tô bem ansioso pra Love by Chance 2, gente. Eu tô muito mesmo, quero muito os mimos de Tinkan. Infelizmente a gente não vai ter os mimos de Ai e Pete, mas eu humildemente espero que vocês tenham gostado. Para quem queria saber a história de Ai e Pete, o que poderia acontecer com Love by Chance 2, caso o Saint participasse,
tá aí, meus amores. A gente ia sofrer muito, né? Muito mesmo. Mas a gente ia surtar mesmo. Tem muita coisa feliz. Entendeu? Tem a parte triste, tem a parte feliz. Quem lê as novelas da Mimi já tá acostumado em relação a isso, né, gente? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão.